Salve pessoal, meu nome é Vinícius, eu sou coordenador do grupo de pesquisa e extensão em Corpo, Normatividade e Serviço Social, o GPEX. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o uso de inteligência artificial de forma ética e responsável em pesquisas acadêmicas. Pensa comigo o seguinte cenário: você está lá na sua graduação, na sua pós-graduação, pesquisando, e aí você lê diversos livros, artigos, entre outros materiais, você vai em aulas e você começa a fazer várias anotações, e aí aquele conteúdo vai sendo interiorizado por você. Só que chega um determinado momento que você para escrever, você escreve um parágrafo, 2, 3, a hora que você vai ver, você escreveu diversas páginas. Só que aí você pode se deparar com um problema. Algumas afirmações que eu fiz, eu não lembro de onde eu tirei. Isso acontece bastante, pessoal. Vai por mim. O vídeo de hoje é para lidar justamente com esse problema. Quando a gente acaba esquecendo de onde a gente tirou a informação, não se trata do fato da gente não lembrar quais foram as nossas referências, porque conforme a gente vai lendo vários livros, vários artigos, a gente tem mais ou menos uma noção de quais são esses materiais. Então é importante que vocês já tenham em mente que o vídeo aqui não vai fazer milagre. Então, por favor, tenham suas referências salvas. Então é importante que a gente saiba trabalhar salvando as nossas referências, identificando elas com o nome do autor, o ano e um pedacinho do nome do título ali. Isso ajuda bastante, uma boa prática. Então separando o que são artigos do que são livros, deixando tudo isso organizado em pastinhas, que isso vai facilitar bastante o nosso trabalho depois. A IA vai ser o Gemini Notebook, ou Notebook LM, que recentemente mudou de nome, então vocês vão ver eu chamando dos dois jeitos, mas enfim, Gemini Notebook é o jeito mais atual. Só para avisar também, eu vou estar deixando disponível aqui na descrição do vídeo o contato do GPEX, o e-mail, eu também vou estar deixando o canal do Instagram e vou estar deixando também os meus dados de pesquisador disponíveis aqui. Alguns pontos importantes sobre esse vídeo: a IA, ela vai te auxiliar, ela não vai fazer a pesquisa por você, por favor, tenha uma ética. Um ponto importante também que a gente precisa ter bastante atenção é o fato de que toda IA, ela vai ter uma probabilidade de cometer um erro. E a gente precisa se resguardar desse erro, porque quando a gente publica algum material, a gente está assumindo responsabilidade por aquilo que está sendo publicado, seja de um ponto de vista da responsabilidade pela defesa teórico-metodológica, ou de um ponto de vista da responsabilidade legal em não cometer plágio. Também lembre-se de que é importante verificar se o nosso texto não está cometendo plágio, ou autoplágio, que é quando o próprio autor comete plágio com a sua própria obra. E sim, isso é possível. Mas isso vai ser para um outro vídeo. O que é importante a gente ter em mente é que quando a gente vai trabalhar com IAs generativas, nesse caso, nesse vídeo em específico, a gente vai estar utilizando a IA para poder verificar o que dá suporte, o que dá fundamento teórico para as afirmações que a gente está fazendo. Lembrando, a gente vai trabalhar com uma abordagem que ela vai ser mais viável para ciências sociais, para ciências humanas em geral, mas também no futuro pretendo trazer mais vídeos trazendo abordagens que funcionem também para ciências da saúde e outras áreas correlatas também. É importante a gente entender que quando a IA entregar pra gente uma resposta, a gente sempre tem que desconfiar. A gente sempre parte do pressuposto de que a IA tá errada. Ah, Vinícius, mas pra que serve a IA então nesse contexto? Ela serve de muita coisa. Por quê? Ela vai mostrar mais ou menos pra gente onde pode estar aquele conteúdo, o que dá base para aquela afirmação que a gente está fazendo. Se a gente souber pedir pra IA, tem duas formas de pedir pra ela. A gente pode pedir com um comando simples, ou a gente pode fazer um prompt elaborado. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso ao longo do vídeo. A gente pode pedir para que a IA forneça um trecho comprobatório que dê base para aquela afirmação que eu estou fazendo no conteúdo que eu escrevi. Então, esse vídeo vai ter a ideia de mostrar para vocês como organizar um comando para IA, que a gente chama de prompt, e também, gente, vocês vão trabalhar com poucos blocos de texto por vez. Então vocês vão pegar uma frasezinha, 2 frases no máximo, ou um parágrafo curto no máximo, por favor. Vocês vão colocar isso no prompt, no comando, e vão falar para IA: localize dentro das referências que eu te forneci aqueles trechos que sirvam de suporte teórico para essa afirmação. Então, assim, lógico, a IA vai apontar coisas e possivelmente vão ter erros. O que é importante aqui, pelo trecho específico que a IA vai fornecer para vocês, vocês conseguem abrir o PDF. Às vezes vamos supor que vocês estão trabalhando com um livro que tem 500 páginas, aí vai pegar um trechinho específico, você vai abrir no PDF, vai pesquisar aquele trecho, e aí você vai fazer a leitura daquele trecho. É importante que vocês já tenham lido o capítulo em questão, ou o livro todo de preferência, né? Mas é importante que vocês já conheçam um artigo. Não façam isso com artigos que vocês não leram, porque pegar um trecho para tentar sustentar uma afirmação de vocês pode levar vocês a cometerem erros, ou até mesmo plágio. É importante a gente ter essas boas práticas. Mas pensem comigo, 500 páginas de conteúdo. Imagina ter que verificar isso caçando ali nas páginas. Em vez disso, a gente vai usar a IA justamente para poder verificar se nesse conteúdo, se ela dá conta de encontrar algo que sustente a nossa afirmação. Porque se você já leu o livro, você não lembra se está num livro
livro ou em outro, ela vai ser muito útil nesse ponto. Então, localizou, ela forneceu na resposta dela um trecho na íntegra do documento falando, ó, esse trecho sustenta o seu argumento. Primeiro passo, você vai ler o trecho e falar, sustenta mesmo? Se sustentar, você fala, não, se esse trecho for verdade, ele dá certo. Segundo passo, vocês vão lá no PDF, vão abrir o PDF, vão colar o trecho em específico que ela forneceu, não inteiro, só um pedacinho dele, e vocês vão ver. Vai comparar com o Notebook LM, é igual, a IA está correta no levantamento que ela fez. E aí vocês vão ver se isso serve para o texto de vocês. E aí é importante também que se esse trecho estiver correto, lembre-se, isso serve de uma forma muito útil para que vocês já vão fazendo as suas citações, tá? E aí lembrando, gente, não é o foco do vídeo falar em formatação, ABNT, APA ou Vancouver, mas já vão fazendo as suas citações para evitar que isso vire uma bola de neve no final do trabalho de vocês, tá? Você já pode ali até aproveitar o gancho e pedir para ela, faça a citação em formato ABNT, Vancouver ou APA, o formato que vocês utilizarem, tá? Mas esse não é o foco do vídeo, calma. Vai ter vídeo no futuro sobre isso também. É importante também sobre as normas acadêmicas a gente se atentar que cada instituição possui suas normas. Então, por exemplo, às vezes as instituições usam Vancouver, APA, ABNT, só que às vezes as instituições também usam essas normas, só que adaptadas para a cultura daquela instituição. E quando eu falo instituição, isso serve tanto para uma instituição de ensino superior, um programa de pós-graduação, ou até mesmo para as revistas, para os periódicos que a gente vai buscar estar fazendo a publicação. Sempre se situe do seu contexto. Bom, então a partir daqui eu vou estar disponibilizando a imagem da tela para vocês, fazendo esse processo de análise pelo Gemini Notebook LM, com base em 3 materiais. Mas eu gostaria já de avisar vocês que não precisa ser somente com 3 materiais. A gente pode trabalhar com 10, com 20 referências ao mesmo tempo no Notebook LM. Eu vou estar comentando um pouco mais disso durante o vídeo de transmissão de tela. Então a gente tem 2 caminhos para estar buscando o Gemini Notebook. A gente pode estar tanto vindo aqui, nessa região aqui do Google Apps, arrastando até o final, e aqui tá como Notebook LM, porque recentemente teve uma atualização no nome que agora chama Gemini Notebook. A gente também tem a alternativa de vir aqui e a gente pode entrar nesse primeiro. E aí vocês podem clicar aqui em teste o Gemini Notebook. Como vocês podem ver aqui, eu já faço uso para algumas pesquisas. Vamos entender um pouquinho mais como funciona para estar colocando materiais. A gente vem aqui em criar novo notebook. Então a gente pode estar vindo aqui em adicionar fontes. Então vocês podem tanto pegar o material, arrastar e soltar ele aqui, ou vocês podem estar enviando o arquivo direto do computador. Então vocês clicam aqui em enviar arquivos. Aí vocês vão localizar onde está esse arquivo. No caso, para poder fazer esse vídeo de forma mais facilitada, eu já deixei aqui, ó, 3 artigos aí pra gente citar de exemplo. Então, eu posso pegar aqui, selecionar os 3, não precisa subir um de cada vez, pode selecionar quantos vocês quiserem e clique em abrir. É só esperar estar carregando aqui. Como vocês podem ver, selecionou os 3. A gente pode conversar com o Notebook LM sobre esses 3 materiais, mas ao mesmo tempo também tem a possibilidade da gente desmarcar alguns deles. Então, o que significa estar desmarcando? Quando você desmarca esses materiais aqui, deixa só 1 ou 2 marcados, significa qual dessas fontes o Notebook LM vai estar avaliando para poder te responder. Então, se eu ir aqui e deixar marcado só esse, então só esse artigo vai estar sendo avaliado. Então vocês podem fazer isso com livros, com artigos. Se você tem uma suspeita que o seu material está entre 2 livros, você deixa marcados 2 livros. Se você não sabe em qual das suas referências está, marca todas e vai fazendo a investigação. Vamos supor, a gente vai marcar tudo aqui, eu pergunto assim. Vocês vão ver o que ele vai trazer pra gente. Aí, ó, ele tá falando aqui que é Salvador 2010, certo? Então, seria esse aqui. Então, aqui ele já falou pra gente que é o artigo do Salvador 2010, tá? Ele deu o título aqui, inclusive. Então, a gente vai confiar no que ele tá falando aqui e já fazer a referência, etc, etc? Não. A gente, sempre que for usar uma inteligência artificial, tem que ter o cuidado de sempre estar revisando o material. Então, o que vocês vão estar fazendo? Como vocês sabem que é esse aqui, vocês vão lá na pastinha onde estão esses artigos. Vocês podem ver que a pastinha está aqui. Vocês vão abrir o artigo. Aí vocês vão notar que lá no Notebook LM ele tinha respondido. Ele falou aqui, ó, uma arena, disputa.
E ele vai falar que é no artigo do Evilásio Salvador. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode pedir um trecho na íntegra que traga isso. Só que antes da gente mandar isso, lembra, a gente desmarca esses dois aqui, porque tá falando especificamente desse estudo. Porque senão a inteligência artificial vai ter o trabalho desnecessário de averiguar nos 3, sendo que a gente já sabe que tá aqui. Então, sempre é importante vocês terem essa atenção. Aí ela deu esse trecho aqui, ó. E aí a gente não vai confiar nisso na íntegra. A gente pode pegar... Ó, a gente pode pegar esse pedaço aqui que tá em negrito, inclusive, ó. Disputa por recursos do fundo público. A gente pode pegar aqui, copiar, a gente abre lá o PDF do artigo. A gente pode dar um Ctrl F aqui, ou a ferramenta pesquisar, né? Independente do lugar onde você abre seu PDF, muda o atalho, mas enfim. Vocês colam aqui, aguardam, dão um enterzinho e aqui está, ó. Com isso, ocorre na sociedade também uma disputa por recursos do fundo público no âmbito do orçamento estatal. Vamos ver se é a mesma coisa que está constando lá. Como vocês podem ver, é a mesma coisa. Então, está correto. Sempre é importante verificar no documento original para ver se o Notebook LM não está cometendo um erro, porque as inteligências artificiais podem cometer um erro. Então, vocês podem notar até aqui embaixo que eles avisam, ó. O Gemini Notebook pode gerar respostas incorretas, por isso cheque o conteúdo, certo? Então, pessoal, isso aqui é uma busca mais simples. Eu não estou usando um prompt que, de uma forma mais didática para trazer para vocês. O prompt ele é basicamente como se fosse uma ordem para a inteligência artificial, um comando bem organizado para ela. Mas aí a gente pode usar um comando melhor para poder localizar um conteúdo específico dentro desses textos. Agora a gente vai ver como funciona com um prompt. Eu deixei um comandinho aqui, e só para um disclaimer rápido, esse comando é mais ideal para estudos que estão sendo feitos na área das ciências sociais aplicadas, que estão procurando mais os recursos narrativos que deem suporte para as afirmações, para as reflexões que o autor está fazendo. Se for, no caso, um estudo mais voltado às ciências da saúde, a afirmações com dados quantitativos, pesquisas quantitativas, aí esse prompt ele tem que ser reelaborado de uma forma diferente. Então, apenas esse aviso aqui, porque esse vídeo ele tem um sentido educativo mais introdutório, tá bom? Para poder dar continuidade, vamos abrir o Word aqui para dar uma olhada nesse mesmo prompt aqui, mas com a visualização um pouquinho melhor para a gente destrinchar mais. Basicamente, ele cria instruções para o Notebook LM, como vocês podem ver. Procure estudos que forneçam suporte empírico ou teórico para a seguinte afirmação. Restrições essenciais para garantir a validade e evitar alusões infundadas. Então isso aqui é para evitar a alucinação da inteligência artificial, porque ela tem uma tendência a fazer isso, tá, pessoal? Basicamente o que a gente vai fazer é colar esse comando aqui. Vocês não tem que digitar isso toda vez. Vocês podem salvar um arquivinho de texto ou simplesmente copiar e colar de alguma fonte diretamente. Eu vou estar disponibilizando isso aqui na descrição do vídeo. Então, enfim, utilize apenas evidências diretamente relatadas no estudo original. Não se baseie em citações secundárias, ou seja, às vezes o autor está fazendo uma citação direta de outro autor, ele está citando outro estudo, e isso vai dificultar ainda mais. Então a gente quer pesquisar sempre nas fontes, citar os trabalhos na íntegra, os trabalhos primários. A gente não quer pegar o autor que citou outro autor, porque se fosse assim a gente poderia utilizar diretamente o estudo do segundo autor citado. A gente quer evitar de utilizar recursos como a PUD, porque, enfim, esse é um recurso a ser evitado a menos que a literatura em questão não esteja disponível. Bom, continuando. Não deduza apoio se o estudo não abordar explicitamente a afirmação ou conceitos intimamente relacionados. Então a gente evita deduções aqui da inteligência artificial. Exclua estudos em que a ligação à afirmação seja indireta, especulativa ou conceitualmente distante. Isso aqui também vai evitar as especulações da própria IA, que a gente aqui dá prioridade para a interpretação do pesquisador. Isso aqui é só para facilitar localizar as informações. Em caso de dúvida, classifica o estudo como não apoiando, em vez de forçar a interpretação. Porque a IA ela tem quase sempre um viés próprio dela de tentar concordar com o que a gente fala, tentar, entre aspas, agradar o seu usuário. Então a gente evita isso aqui com esse tipo de argumento. Dê preferência a estudos com métodos transparentes e resultados empíricos claros, em detrimento de afirmações puramente baseadas em opiniões ou narrativas. Isso aqui funciona mais principalmente para as ciências da saúde, mas também acaba podendo ser útil ali para as pesquisas sociais, tá? Mas isso aqui também não é obrigatório, vocês podem estar removendo se for o caso.
que é uma questão de um teste. Vocês vão testando e vão vendo que se adequa melhor ao seu uso. Requisitos de verificação para cada estudo incluído: forneça breves citações literais do artigo que apoiem diretamente ou contradigam a afirmação. Porque às vezes você vai fazer uma afirmação na sua pesquisa e você quer ver uma literatura que discorda dessa afirmação ou uma literatura que concorda. Então, isso aqui você pode especificar se for o caso. Certifique-se de que os trechos são suficientemente específicos para permitir uma verificação independente no texto completo. Não utilize paráfrases em vez de citações. As explicações devem ser adicionais aos excertos e não substituí-los. Bom, aqui vocês vão estar inserindo a afirmação de vocês. Basicamente, vocês vão pegar o trecho do artigo, da tese, da dissertação que vocês estão escrevendo, que você não sabe de onde você tirou aquela informação, você sabe que está naquelas fontes, mas você não sabe de qual das fontes você pegou, você vai colocar esse trecho aqui. Recomendo colocar trechos curtos, tá, pessoal? Trabalhem com frases, no máximo um parágrafo curto, mas tentem sempre trabalhar com frases. Sempre por blocos de contexto. Então vamos supor que eu vou pegar uma frase aqui, que nem a gente estava trabalhando anteriormente. Eu apago isso e coloco aqui. E aí eu penso assim, o que vai sustentar essa afirmação? No caso a gente já viu o artigo, mas vamos supor que eu não sei qual artigo que sustenta essa afirmação. Então aí tá aqui no comando, eu não vou copiar só isso, eu vou copiar tudo, tá? Dou um Ctrl T aqui, seleciono tudo, copio, Ctrl C. Vamos no Notebook LM. A gente apaga aqui, né? Cola. Vocês podem ver que a afirmação tá aqui no final e aquele comando tá aqui. Sempre que vocês forem fazer, eu recomendo fortemente sempre colar de novo, mas seja repetido. Colhem de novo o comando inteiro e só alterem aqui a afirmação. No caso, a gente sabe que tá nesse estudo aqui, mas vamos deixar os três só para ele fazer a varredura para ver se vai dar certo. Como vocês podem ver, ele menciona o estudo do Salvador 2010. E aí, nas citações diretas, ele menciona aqui, ó, essas 3 citações. E aí a gente pode pegar, essa aqui a gente já viu que existe, ali no começo do vídeo. A gente pode pegar outra aqui para verificar se existe mesmo. A gente nunca peguem a citação inteira, peguem só um pedacinho, porque às vezes as ferramentas de pesquisa elas podem dar uma travadinha. A gente vai lá, seleciona aqui, né? Cola e aqui está. E vocês podem testando isso com as outras afirmações do Notebook LM, tá? Então vocês podem vir aqui e pegar outra, ó, com a financiarização da riqueza, os mercados financeiros. Vamos lá. No caso, pegou do resumo, né? A gente tenta evitar de citar coisas de resumo, mas enfim. Então vocês já sabem, pelo menos, que essas menções elas são fundamentadas nesse estudo. E uma coisa importante, pessoal, é sempre lembrar. É importante que vocês já tenham lido o estudo. Porque, às vezes, vocês pegarem um trecho do estudo e citar, vocês podem estar fazendo um uso equivocado, tá? Interpretando um pedacinho como se ele fosse representativo do estudo como um todo. Então é importante sempre ler o estudo inteiro. Então esse recurso aqui, geralmente é para quem já leu 10, 15, até 20 artigos ou mais, livros, outros materiais, e vocês não lembram de onde vem a fonte daquela afirmação que você fez no seu estudo. Isso aqui serve para você colocar todas as suas referências aqui e conseguir estar localizando de onde veio aquela informação que você está apontando, aquela reflexão da qual você está apontando. Então, no mais, é isso. Pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Recomendo que, se caso vocês tiverem interesse em temas de pesquisa que dizem respeito sobre o corpo, normatividade ou assuntos correlatos, entrem em contato, por favor, com o GPEX, nosso grupo de pesquisa. As redes do GPEX estão disponíveis aqui embaixo na descrição do vídeo. Por favor, se inscreva no canal, não deixe de deixar o like. Eu sei que isso é muito manjado de pedir, mas por favor, deixa o like, fortalece a gente. E também compartilhe esse vídeo com os colegas da academia. E lembrando, esse vídeo não é só para a área de serviço social, é para quem faz pesquisa acadêmica. Então compartilhe aí com os colegas de outras áreas, que a gente pode aprender com eles, a gente pode compartilhar o nosso conhecimento com eles, e isso vai ser muito útil para construir conhecimento de forma coletiva e principalmente de forma crítica. É isso, pessoal, muito obrigado, corpos plurais sempre, e a gente vai ficando por aqui.